Empresário de Claudinho confirma negociações. Lateral do Flamengo sendo investigado. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, com todo respeito, quero pedir para vocês começar a assistir. Deixa o like de vocês é muito importante para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. Vocês que não são inscritos, se inscrevam. Vocês que não nos seguem, passem a nos seguir e compartilhem os nossos vídeos. Gente, é muito importante para a gente. Vocês que gostam do nosso trabalho, compartilhem os nossos vídeos e acione o sininho para todos os vídeos. Assim vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Muito obrigado pela moral. Estamos chegando a quase 49 mil seguidores lá na plataforma Azulzinha. Quando chegarmos a 50 mil, teremos surpresas, né? Então vamos lá. Meus queridos e minhas queridas, o elenco do Flamengo recebeu 2 dias de folga em meio a essa maratona que teve aí da Copa América. Ou seja, os atletas do Flamengo treinaram ontem no CT do Urubu. Trazer informação muito importante, né? Que Everton Cebolinha treinou junto com o grupo, uma parte do treino treinou lá com o grupo que jogou pelo menos 45 minutos no jogo, na partida contra o Fortaleza, né? Então estará à disposição do Tite para o jogo contra o Criciúma, que acontecerá lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Por outro lado, o Flamengo só terá um desfalque, que é Bruno Henrique, ainda com entorse no tornozelo. O atleta não está recuperado para poder ser relacionado por Tite para estar ajudando nesse confronto muito importante, ainda mais agora que o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Flamengo que não joga nessa 17ª rodada que tem início hoje, mas voltará a campo na 18ª rodada. E esse jogo contra o Internacional não tem data marcada ainda. Internacional que tem seus jogos atrasados da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Eu pensei que era da Copa Libertadores, depois eu fui verificar, né? Não, a Copa Sul-Americana. Então, nesse inteirinho aí, o Internacional, por conta da catástrofe que houve lá no Rio Grande do Sul, estará realizando esses jogos atrasados, né? Então, o Tite marcou 6 treinos antes desse jogo contra o Criciúma, né? O primeiro foi ontem, sexta-feira. O elenco se reapresenta na segunda-feira, dia 15, treina até sexta-feira. Na sexta-feira mesmo, viaja para Brasília e o jogo será realizado no sábado. Então, serão mais 5 treinos durante a semana, com o de ontem 6 treinos. Então, essa daí é a programação do Flamengo para o jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos falar aqui sobre mercado de transferência. O Leixões de Portugal pagará ao Flamengo o valor de 1 milhão de euros, cerca aí de 5 milhões e 900 mil reais, na cotação atual, em 3 parcelas, pela venda do atacante Verton, né? Então, essa é a negociação do Flamengo com os Leixões de Portugal. 1 milhão de euros, 5 milhões e 900 mil reais, em 3 parcelas pelo jogador Verton. Eu acho esse valor muito baixo, mas foi o que o Flamengo decidiu vender o garoto. Ele que não ia ter mais oportunidades mesmo no Flamengo. E é como eu falei anteriormente, é um sonho do atleta jogar na Europa e ele está conseguindo realizar esse sonho, que ele seja muito feliz lá. Isso aí é informação do jornalista Vene Casagrande, né? Então, mudando aqui de assunto, ainda falando sobre o mercado de transferência, Luiz Fernando Garcia, empresário de Claudinho, confirmou que o Flamengo e o Zenit chegaram a um acordo pela transferência do Claudinho. Já havia falado ontem, trouxe essa informação para vocês na nossa página, a Mauri de Paula Santos, estava quase tudo certo. O que acontece? O Zenit joga hoje pela Supercopa da Rússia contra o Krasnodar. É equivalente como se fosse aqui a Supercopa do Brasil. O campeão do brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Então, eles lá são os grandes rivais. Então, está sendo preparada uma grande despedida de Claudinho nesse jogo, né? O atleta vai estar sendo esperado aí nas próximas semanas
pelo Flamengo para poder aí assinar o seu contrato e ser anunciado. O departamento de marketing do Flamengo já foi acionado, né, para fazer a apresentação do Claudinho. Foi pedido pelo Zenit que não fosse divulgado nada oficialmente, né, sobre a negociação. Ah, mas PQD, você já está falando aí, infelizmente vaza. Mas internamente eles não confirmam nada, porque é um acordo entre as duas equipes. Mas já vazou, nós já sabemos, e é isso que acontece. Claudinho, a primeira contratação do Flamengo nessa janela do meio do ano. Tanto havia se falado, né, que Marco Antônio ia ser a primeira contratação a ser anunciada nessa janela do meio do ano, que já estava tudo certo com a Lazio, e que papapá, infelizmente, a Lazio está complicando aí, está dificultando a vida do Flamengo. O atleta, como falei no vídeo de ontem, decidiu voltar aos treinos para se manter em forma, participar da pré-temporada lá. A ideia dele não era nem voltar para a Itália, era continuar aqui no Brasil, acertar tudo, assinar o contrato e já ficar de vez. Mas ele está treinando aqui com personal trainer, mas como eu falei no vídeo de ontem, não é a mesma coisa. Você está treinando com elenco, esquema tático, técnico, é completamente diferenciado. Mas a situação do Claudinho já está resolvida e hoje é o último jogo dele no Zenit da Rússia. O jogo será às 2h30 da tarde, né, contra o Krasnodar pela Supercopa da Rússia. Eu vou trazer aqui alguns números de Claudinho na temporada 2023-2024. Olha só, 42 jogos, 5 gols, 9 assistências, 88 passes decisivos, 19 grandes chances criadas, 87% de acerto no passe, 72 dribles certos, 248 bolas recuperadas, grande ladrão de bola, hein? E 54 desarmes. Isso aí são dados do SofaScore. Então essa é a situação. Claudinho acertado com o Flamengo, jogo de despedida. Em breve o atleta estará desembarcando no Rio de Janeiro para assinar o seu contrato com o Flamengo e ser anunciado oficialmente. Ah, quais são as fontes, PQD? Vozes da sua cabeça? Não. Vene Casagrande, Mundo Rubro Negro, Bola VIP Brasil, Coluna do Fla, todo o GE. Então, Claudinho é o novo atleta do Flamengo. Como falei, jogo de despedida. Lateral do Flamengo sendo investigado. Que história é essa, PQD? Meus queridos e minhas queridas, Matias Vinha será investigado pela Conmebol por briga na semifinal da Copa América. Naquele jogo lá contra a Colômbia, teve o porradeiro. Além do lateral do Flamengo, outros 10 jogadores correm o risco de multa e suspensão. Presta atenção, eles estão procurando nas imagens outros jogadores. Matias Vinha já foi identificado. Matias Vinha, que se for punido, não vai no próximo jogo do Uruguai. Então, como eu falei aqui, né, saindo da brincadeira, Matias Vinha pode ser punido e pegar uma suspensão de 1 ou 2 jogos ou até mais com a seleção do Uruguai. Isso pra gente é bom, porque na próxima convocação aí para as eliminatórias da Copa do Mundo, ele talvez não seja convocado. Então estão procurando nas imagens mais jogadores e mais 10 outros jogadores correm o risco de ser punidos. Agora, eles podiam encontrar lá uma imagem lá do Arrascaeta, do Nicolas de la Cruz, né, brigando lá também, dando porrada em alguém. Eles ficariam suspensos, ficariam à disposição do Flamengo aí, sem a gente se preocupar com eliminatórias da Copa do Mundo. Brincadeira também, né? Vale pontuar que a punição não afetará a participação do jogador no Flamengo, só na seleção do Uruguai. Informações do Mundo Rubro-Negro, né? Torcendo muito para que encontre imagem lá dos outros jogadores do Flamengo, né? Falar em jogador do Flamengo, rapaz, o homem-gol, o queixo de cone, o centroavante bolado, Pedro lidera 8 estatística no Brasileirão de 2024. Pedro, autor do único gol do Flamengo na derrota por 2-1, chegou à marca de 13 participações em gols no Campeonato Brasileiro deste ano. Além disso, o camisa 9 do Mengão lidera o torneio em outros 7 quesitos no ranking. Isso porque Pedro lidera em número de gols e assistência. O camisa 9 também é o primeiro colocado em gols marcados dentro da área e em gols esperados em pênaltis convertidos. Por fim, o jogador continua no topo do ranking em chances claras,
convertidas em finalizações certas. Vamos lá. Primeiro em participações em gols, 13. Primeiro em gols, 8. Primeiro em assistência, 5. Primeiro em gols dentro da área, 8. Primeiro em gols esperado, 8.0. Ou seja, todos os gols que o Pedro marcou no Campeonato Brasileiro foram dentro da área. Ele, pelo jeito aqui, arrisca pouquíssimo os chutes fora da área. Primeiro em gols de pênalti, 3. Primeiro em chances claras convertidas, 8. E primeiro em finalizações no gol. Cara, parabéns para o homem gol. Pedro Queixo de Cone está liderando tudo aí nesse campeonato brasileiro, o nosso centroavante, o nosso 9 bolado. Derrama, Senhor, derrama que o Pedro é matador. Então, falando aqui em jogador, falando em centroavante, vamos falar do nosso camisa 99, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ex-dirigente do Corinthians quebra o silêncio sobre negociações com Gabigol. Abre aspas, Flamengo queria se livrar. Já havia falado isso anteriormente para vocês em outros vídeos. A diretoria do Flamengo quer se livrar de Gabigol, mas a diretoria do Flamengo não pode ser explícita nisso. Eles não querem se queimar com a torcida. E foi declarado aqui, ó, na sexta-feira ontem, dia 12, Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, ex-diretor do time paulista, comentou sobre as conversas com o clube do Flamengo envolvendo o camisa 99. Segundo o dirigente, o Flamengo buscou se livrar do atacante. Abre aspas para o que disse o Rubão aqui. A relação com o Flamengo era muito boa. Eu conversava com o Marcos Braz constantemente. O Flamengo queria se livrar do Gabigol, mas não queria romper com ele. O Gabigol não queria romper com o Flamengo. Aí nos colocaram na parada, disse o Rubão, fecha aspas, disse o Rubão, em entrevista ao podcast Alambrado Rubro-Negro. Ele continua aqui, abre aspas. Um dia cheguei para o Vilaron, superintendente de comunicação, e falei, vamos acabar com essa farsa? Vamos falar que a gente não quer mais o Gabigol? Já tinha contato, tinha conversa com o Júnior Pedroso, empresário do Gabriel, mas não tinha nada certo. O Júnior falava, primeiro vocês têm que conversar com o Flamengo. Eles ficavam usando a gente de ponte, fecha aspas, concluiu o diretor, ou seja, estava usando o Corinthians de bode expiatório para se livrar de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Há muito tempo que a diretoria do Flamengo já demonstra não ter interesse em permanecer com o atleta no seu elenco. Vamos ver o que vai acontecer no final do ano. O atleta mesmo já falou diversas vezes que está surgindo muitas mentiras e tal, mas ele não quer se indispor com a diretoria. Lembra aquela vez que ele falou numa entrevista dentro do campo com o Eric Faria, né, que a imprensa trazia muitas mentiras sobre o ambiente do Flamengo em 2023, que o ambiente era bom, que estava todo mundo unido? Aí teve briga dele com o Marcos Braz, teve porrada de Gerson com o Guilherme Varela e outros acontecimentos internos dentro do Flamengo, racha dentro do Flamengo. Então veio tudo à tona depois. Às vezes o atleta vem a público e quer jogar toda a culpa na imprensa. E não é bem assim que acontece. Que as informações chegam na imprensa é porque vem lá de dentro, né? Então, seguindo aqui, ainda falando sobre Gabigol, né? Diz aqui, ó, essa matéria do mercado do futebol. Se vocês quiserem, podem ir lá, dar uma olhadinha. Gabigol não admite, mas negocia com o Palmeiras para 2025. Todos nós estamos cientes disso. O Palmeiras ofereceu um pré-contrato para o atleta que ainda não foi assinado. Então aqui, ó, após o jogo entre Fortaleza e Flamengo, muita gente tinha expectativa sobre um esclarecimento de Gabigol sobre sua possível saída do Flamengo. Sua negociação com o Palmeiras para vestir a camisa do clube paulista neste ano, né? Sobre, né, ele sair, né? Gabigol não admitiu, mas ele negocia com o Verdão para 2025. Segundo o comentarista André Hernan, o atacante não quer sair do Flamengo pela porta dos fundos, pois ele pretende manter sua história de idolatria que tem lá. Ele não vai perder sua idolatria nunca. Nós sabemos que está rolando algumas coisas lá dentro e que está acima dele, né? Mas discute um pré-contrato com o Palestra. Abre aspas para o que disse o Hernan. Então, ele fala que não tem pressa. Tudo pode acontecer. Ele tem muito zelo e cuidado com a história dele no Flamengo. Ele não quer sair pela porta dos fundos, quer sair pela porta da frente.
E é o que está se negociando hoje, um pré-contrato para ele assinar e ser jogador do Palmeiras em 2025. E não agora, fecha aspas, disse o jornalista. Ele mesmo falou na coletiva de imprensa, no final do jogo, que ele pretende continuar no Flamengo até o final do ano, até o final do seu contrato. Ele falou que não tem nada certo ainda, nem sua permanência, nem sua saída, que a intenção dele é ficar, né? Então, essa é a situação de momento. Gabriel está com o pré-contrato do Palmeiras em mãos. Esse contrato não foi assinado. O Palmeiras disse que também não tem pressa, porque eles não querem pagar nenhuma compensação financeira ao Flamengo. Lembrando que 31 de dezembro encerra o contrato dele, no dia 1º de janeiro ele já pode assinar com qualquer outro clube. O Gabigol participou do seu 6º jogo contra o Fortaleza. Sendo assim, se ele entrar em campo no jogo contra o Criciúma no dia 20, ele já não poderá mais jogar por nenhum outro clube do Brasil, né, pelo Campeonato Brasileiro, nem pela Copa do Brasil, que ele já participou da Copa do Brasil, já entrou em campo pela Copa do Brasil. Ele poderia jogar sim pela Libertadores da América. Então, essa é a situação de momento. Sendo assim, eu fico por aqui. Voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações. Vocês devem estar estranhando que o Caramelo não apareceu, né? Tá deitadinho ali no sofá porque tá frio aqui em Bangu. Milagre, né? Frio em Bangu. É o mundo se acabando. Um abraço, fiquem com Deus.